Muito obrigado aqui pelo carinho de vocês. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Pode ter certeza que se você está aqui essa noite é porque Deus te trouxe aqui. E você vai ser muito abençoado aqui hoje. Mas antes de falar, eu gosto de conhecer com quem eu estou falando. Porque geralmente, o preletor, vocês apresentam antes, passam vídeo aqui no culto anterior, conta a nossa história, Mas eu só conheço, acho que 3 ou 4 homens de Deus aqui dessa igreja. Então, eu queria conhecer vocês um pouco melhor. Levanta a mão aí, quem tem sobrenome ou de família de origem alemã. Levanta a mão. Meu Deus, uns 50%. Ah, maravilha. Quem é solteiro aí? Levanta a mão. Opa, uns 15%. Tá, maravilha. Quem torce para o São Paulo Futebol Clube aí? Levanta. Esse povo aqui vai para o céu na frente. São os mais inteligentes da igreja. Quem nasceu em 1964 aí? Você é o cara, hein? Olha mais um ali. Você também? Nós nascemos na melhor safra. Não é verdade? Se for careca, então, aí pode até se tornar ministro do país. Infelizmente, tem alguns carecas aí que estão denegrindo a nossa imagem, mas a gente continua firme. Agora que eu conheço melhor vocês, eu vou me apresentar um pouco melhor. Você pode colocar o slide ali? Eu sou paulistano, eu nasci em 1964, eu sou filho e neto de pastor evangélico por parte de pai. O meu pai, baiano, nasceu lá no sertão da Bahia. A minha avó, por parte de pai, contava que ela tinha que se esconder no mato para fugir do Lampião. O pai dela era o delegado da cidade, o Lampião chegou a ficar hospedado na casa dela. E a minha mãe é paulistana, filha de uma espanhola que migrou para o Brasil para fugir da fome, lá na Espanha, na Primeira Guerra Mundial. E eu, então, vim morar em Curitiba. Fui a São Paulo, casei, trouxe a Cláudia, e minhas filhas nasceram em Curitiba, então me tornei curitibano. Lá se vão, acho que 37 anos. E eu criei essa empresa, chamada Cargolift. Então, ali na foto da esquerda, é meu pai. Recentemente, esse ano, meu pai tem 84 anos, minha mãe tem 85. Minhas 2 filhas ali. Aliás, vim com a mesma camisa. Vocês estão vendo aqui? Agora que eu percebi. Se fosse mulher, a mulher repara. Por isso que eu falei aqui, Cláudio, entendeu? Mas é a segunda vez que eu estou usando. E meus mais novos netinhos nasceram há poucos meses, tem 6 meses, a Isa e o Tavinho. As minhas 2 filhas ficaram grávidas pela segunda vez, cada uma delas, com diferença de 1 mês e pouco uma da outra. Então, vai para frente aí. Essa é minha linda esposa, Cláudia, a mulher da minha vida. Nós temos 4 netos na terra e 1 no céu. Eu fui avô com 45 anos e a Cláudia tinha 43. Então, eu sou muito feliz pela família que Deus me deu. A minha neta mais velha tem 13 anos, que é a Jorge. E eu estou discipulando ela. Ela vai se batizar no dia 24 de novembro agora, na PIB em Curitiba, quando vem as nossas crianças e adolescentes, Fábio, lá do projeto Conexão Sertão. Eles vão viajar de avião pela primeira vez na vida, os 10 melhores por meritocracia que se destacaram, e vão se apresentar, vão tocar na orquestra da PIB, com a televisão ao vivo, etc. E nesse domingo é dia de batismo. Para falar a verdade, eu sou empresário, eu não sou pastor. Eu nunca discipulei ninguém na vida. A minha neta é a primeira. Ela é meu laboratório, vai ter que ser de excelência. E eu queria parabenizar essa igreja. Eu nasci em lar evangélico, conheço muitas igrejas, mas aqui me chamou a atenção a excelência. Olha o chão, que lindo. Eu nunca fui no banheiro de uma igreja como essa daqui. Tem desodorante, cotonete, fio dental. Eu nunca vi isso, gente. Fio dental eu já vi em churrascaria. Mas aquele carinho, igual minha esposa faz em casa, parece que você está na sua casa. Não é aquele negócio industrial. Tem um potinho bonitinho. Tem no das mulheres também?
Pensei que era um privilégio só dos homens. Gente, parabéns, porque tudo que você faz para Deus, você tem que fazer com excelência. É o que eu procuro fazer na minha vida também. E é esse testemunho que eu quero dar para vocês aqui. Vamos para frente? Então, o tema da nossa palestra é acelere para vencer, vencer na vida, mas eu não sei jogar futebol. Ô Fábio, a gente conhece um jogador de futebol do jeito de andar do cara. A gente já sabe se joga bola. Vocês já viram o Rubinho, corredor de Fórmula 1? Olha como é que ele anda. Não tem como um cara jogar futebol desse jeito. Você já conhece o cara do jeito de andar, né? Então, eu não sei jogar futebol, mas eu sou apaixonado por automobilismo. Então, eu me tornei piloto de corrida. Eu só conhecia Guarapuava, porque eu vim aqui 4 vezes correr de kart. 2 vezes eu vim, ganhei a corrida. Na terceira vez, na primeira curva, levei uma pancada, me arrebentaram no paredão lá. Então, eu fiquei com a imagem de vitória nessa cidade e também a imagem de derrota por acidente. Isso tem uns 14 anos que eu vim aqui. E, pela primeira vez, eu tenho o prazer de vir na casa de Deus aqui. A cidade está linda, está muito bonita. Eu vim aqui com o Sabadini, pastor Felipe Sabadini, da PIB Curitiba. Ele é o diretor executivo do Instituto Novas Histórias, que é o nosso instituto. Fica de pé aí, Sabadini. Oh, não, que homem bonito aqui, ó. Homem de Deus. Nós viemos de motorhome, já trouxemos o hotel junto. Aí eu ferrei com a logística do Fábio, porque eu peguei no aplicativo, Guarapuava. Estou numa colônia ali que só tem alemão, acho que poucos falam português. Tudo teus parentes lá, né, Cláudio? Aí ele foi lá me buscar, 35 minutos de carro daqui lá, mas foi bom que a gente veio conversando. Eu fui campeão brasileiro de kart, invicto no Brasil, em 2008. Aí fui correr nos Estados Unidos, corri em Las Vegas várias vezes. E eu terminei minha carreira de kart de 20 anos, aos 55 anos, na maior corrida de kart do mundo, que é Las Vegas. E eu era o piloto mais velho do grid, 72 pilotos. Inclusive pilotos da Fórmula Indy, como Don Weldon. Eu fui o pole position, o piloto mais velho. E eu não sou piloto profissional, faço isso no lazer. Eu faço as coisas direitinho. Tudo que você faz na vida, você tem que fazer com excelência. E se for para o reino de Deus, você tem que fazer com muito mais excelência ainda. Atualmente, eu estou correndo de carro clássico, esse é o meu carrinho de corrida. E eu queria compartilhar com vocês, pode seguir? Cada vez que eu vou iniciar um ano novo na gestão da empresa, dos negócios, quando chega outubro, eu começo a orar a Deus para Ele me dar um tema que eu quero contagiar a minha equipe para o próximo ano. E essa é a primeira lição que eu quero que você aprenda aqui, se você é líder. E este ano, nós estamos tocando todos os nossos negócios com esse título. Quem nos dá a vitória é Deus, mas quem define o tamanho da vitória somos nós. Isso está baseado em 2 Reis 13, que é o que eu vou pregar aqui para vocês hoje. Ô Fábio, eu estou muito honrado por convite de estar aqui com vocês, estou realmente muito feliz. E Deus é tão bom comigo que os meus colegas do GKPN que vocês convidaram vieram aqui passar um frio terrível. Como eu sou careca, é 3 graus a menos para mim, Deus me trouxe numa noite maravilhosa, num clima fantástico, nem blusa eu trouxe, por aí você já vê que eu sou muito abençoado. E eu agradeço muito, eu não sabia que vocês também oram por mim, pela minha família. E Deus ouve mesmo a oração de vocês, Fábio. Se eu pudesse mostrar o gráfico de faturamento da minha empresa aqui, da Cargolift, neste ano, não tem nenhum mês que o faturamento da empresa andou para trás. Foi só crescendo, crescendo, crescendo. E a gente ia completar 30 anos em agosto. Julho, bateu o recorde de faturamento. Agosto, bateu de novo. Então, Deus ouve a oração de vocês. Em todas as carretas da nossa empresa tem uma frase assim: nós confiamos em Deus. Então, é por isso que Deus abençoa. Então, nós vamos mergulhar aqui. Mas antes, eu queria confessar uma coisa, Fábio. Vocês pensam que eu estou aqui porque vocês me convidaram. Não é verdade. Em maio de 23... eu estava passando 3 semanas nos Estados Unidos com a minha mulher, lá em Orlando, e eu tinha parado de dar essas palestras, sempre me convidam para ir falar para empreendedores, café da manhã nas igrejas, etc. Eu fiz isso muitos anos, e eu tinha parado porque dá muito trabalho, você tem que se deslocar, se preparar, não é assim, em 10 minutos, né? Você tem que trabalhar.
Mas a minha mulher estava comigo, a gente foi convidado para ir num culto na Igreja Batista da Lagoinha, em Tampa. A gente tinha ido na de Orlando, que é grande, lá do pastor André Valadão, mas a pequenininha, 200 membros, em Tampa, 100 quilômetros de distância. Gente, ninguém conhecia a gente lá. Uma igreja pequenininha, 200 pessoas, lotada de gente, porque ia ter um pregador lá, que eu nunca vi na minha vida, aqui do Brasil, pastor Victor Hugo. Acho que ele é chileno. Ele é pequenininho assim, magrinho. Estava vestido de preto ainda, então ficava menor ainda. E estava eu com a minha mulher e 2 amigas dela. E mulher vai em igreja pentecostal, que tem profecia. Ah, Deus vai falar comigo, uma profecia. Não é assim, a mulherada? E eu, gente, eu nasci na Assembleia de Deus, mas eu sou, na verdade, batista. Meu jeitão. Vocês estão vendo o jeito de eu falar. Então, eu não tinha expectativa nenhuma. Klaus, a igreja pequenininha, lotada, eu estava sentado na 4ª fileira, assim, bem no meio. Lá pelo meio da pregação do pastor Victor Hugo, poder caindo, aquele homem pequenininho desce, vai na minha direção, fala que, meu servo, Deus está mandando dizer a você. Muitas pessoas precisam te ouvir. Eu vejo uma bandeja de pergaminhos à sua frente. Tudo que você põe a mão prospera, porque Deus é contigo. Então, o teu testemunho, o que você faz no reino de Deus, muitas pessoas precisam ouvir. Você pode me dar um abraço? O pastor me pediu um abraço. Naquele dia, Fábio, eu levei um puxão de orelha tão grande de Deus, que eu acho que foi quase um nocaute. Falei, Deus, daqui para frente, eu não vou recusar nenhum convite. Todas as vezes que me convidar, é porque o Senhor está movendo um homem de Deus para me convidar, e eu vou levar a tua palavra. Obrigado pelo convite, mas foi Deus que puxou minha orelha, e por isso eu estou aqui. Sábado vou estar na Alcance de manhã também, falando um café da manhã lá para um grupo de empreendedores. Esse ano acho que já é a 8ª vez, ainda vou para Foz do Iguaçu, vou para Itajaí. Eu estou igual pastor itinerante. Deus mandou, eu estou indo. Agora você se prepara. Eu não sou pastor. Não aliso. Vou falar direto. Beleza? Pode seguir? Vamos lá. Eu comecei em 1994, essa empresa pequenininha, uma transportadora. Eu trabalhava numa grande multinacional em Curitiba e eu tinha um sonho. Eu orei a Deus dos meus 20 aos 30 anos, com a seguinte oração: Senhor, me dá a oportunidade de eu ter minha própria empresa, que através dela eu quero abençoar a vida de muitas pessoas. 10 anos eu me preparei. Então, o segundo ensinamento para você hoje. Não queira começar o seu negócio da noite para o dia, sem se preparar. Foram 10 anos de oração e me preparando. Senão, o negócio nasce e quebra. Muita gente se perde aí. Não se preparou direito. Calma aí, uma coisa de cada vez. Começou com 35 mil reais, que eram 35 mil dólares, nessa portinha, não eram as duas, não, só uma portinha no posto de gasolina, uma transportadora em Curitiba. Vamos para frente? Esse foi o primeiro caminhão que eu comprei. Dos 35 mil reais que tinha, eu paguei 27 mil reais no caminhão e tinha que dar tudo certo, senão eu não tinha sogro rico, nem pai rico, nem nada, 2 filhas pequenas, morava no sobradinho, ainda pagava a prestação. Se desse errado, eu não sei o que eu ia fazer. Só que Deus falou comigo. Vai para frente. Olha hoje esta empresa, só esta empresa, a Cargolift. Esse ano vai bater R$500 bilhão de faturamento. Só pode ser um milagre, porque um cara como eu não tem competência nenhuma, é Deus. Vai para frente. Olha aqui, uma das filiais só, são 13 filiais no Brasil, essa é a filial de São Bernardo. Eu não vou fazer propaganda da empresa, mas só queria que você memorizasse aquela foto de uma empresa pequenininha. Olha como ela é hoje, 30 anos depois. Vai para frente. Sabe por que isso dá certo? O segredo está nesse quadro aqui. Quem é empresário aí, levanta a mão. Tem comércio, etc. Caramba, uns 50%, 60%. Então, veja bem, gente. Essas aqui são as empresas. Começou com a Cargolift Logística Transportes, que eu mostrei, em 94. Percebe que em 2003 eu criei o Instituto Novas Histórias. Depois a R44, que é uma empresa de empreendimentos imobiliários.
Depois a Cargomax, que é uma pequena transportadora de cegonheira. Depois, em 2019, a Requinte USA, que investe nos Estados Unidos em real estate, imóveis, etc. Depois, em 2019, criamos uma startup na área de tecnologia, tipo Uber das cargas, é a Matrix Cargo. Depois, em 2020, eu nunca imaginei que eu seria banqueiro, mas hoje eu tenho um banco que chama-se Pay Cargo. É um fundo que já tem 119 milhões de patrimônio líquido. Veja, começou com R$35 mil, que eram 35 mil dólares. Eu nunca estudei em Harvard, nada. Estudei em escola pública, de família muito simples. Por que dá certo? É essa curiosidade que eu quero que você coloque dentro de você aqui. É essa curiosidade que eu quero que você... Vamos ver por que deu certo. Por que dá certo? Por que o pastor que nunca me viu lá, Deus usou ele em profecia, falou, tudo que você põe a mão prospera, e prospera mesmo. Você sabe aquelas 2 torres enormes que tem em Camboriú, o Yacht House, que ficou famoso, a mais alta aí da América do Sul? Em 2012, eu tinha acabado de comprar um apartamento em Camboriú. Aí, corretor, bom, gente, quem é corretor de imóveis? Levanta a mão aí. Puxa vida. Tem uns 3, 4. Meu pai era corretor de imóveis, meu primeiro emprego na imobiliária, eu tinha 12, 13 anos de idade. O cara tinha acabado de me vender um apartamentozinho em Camboriú. Olha, quero te vender outro. Mas como? Acabei de comprar. Não, vai lançar. Gente, uma planta informal, não era nem oficial. Vai ter 2 torres aqui. Eu acabei comprando 2 apartamentos num andar só. Subi com o helicóptero do cara lá, do dono, era o Alcino Pascoaloto. Falei, que andar que está aqui? 31, eu quero aqui. Comprei. Cada apartamento tinha 180 metros. Paguei. Demorou 2, 3 anos. Ele se uniu com o Gelinho Tomé. Aumentaram o terreno, compraram a Marina Tedesco, uma parte dela. Então, o prédio, que tinha 57 andares, foi para 81. Só que, para ir para 81, os apartamentos, que tinham 180 metros, tinham que ir para 220. Eu ganhei, gente, 40 metros em cada apartamento. Tenho 2. Hoje, esse lançamento do edifício aí, do Ayrton Senna, lá em Camboriú, R$70 mil o metro quadrado. Tudo que você põe a mão prospera, mas você tem que entender por quê. Essa é a questão que nós vamos aprender aqui hoje. Eu posso passar a noite aqui dando um testemunho atrás do outro de vocês, desses milagres que acontecem. O segredo está aqui. Tem o conselho de acionistas, que eu sou o presidente. Aqui embaixo tem o conselho executivo, que eu também sou o presidente. Embaixo, a presidência e os diretores. Vocês estão percebendo que tem um quadrinho do lado? Qual é a empresa que tem um quadrinho desse do lado, chamado Valores e Princípios? E esses eu não negocio. Já tiveram fundos de investimento que quiseram comprar a empresa, etc. Orei a Deus. Como é que eu vou vender uma empresa que não é minha? Nunca foi. Ela é de Deus. Essa é a terceira coisa que eu quero que você aprenda hoje. A empresa é de Deus. Então, nunca misture o dinheiro da empresa com o seu dinheiro pessoal. Muitas pessoas dão errado no business, nos negócios, porque quebra aí. A empresa é de Deus. Como é que eu vou vendê-la? Não posso. Porque eu orei a Deus durante 10 anos para que Ele me desse uma empresa que, através dela, eu pudesse abençoar a vida de muitas pessoas. É através dela que a gente ganha as almas para Jesus. Como é que eu vou vender? Não posso. Ela é de Deus. Vamos em frente. Quando eu fui criar essa empresa, 2 anos antes, eu tinha 28 anos de idade. Eu peguei uma folha de papel em branco e eu escrevi qual seria a missão dessa empresa: proporcionar melhor qualidade de vida à sociedade, instruindo-os no caminho que devem andar, sobretudo porque nós confiamos em Deus. Essa é a missão da empresa. Percebe que não tem nenhum cifrão, não tem nada ligado a dinheiro aqui. Está ligado a pessoas. Ensinando-os, instruindo-os no caminho que devem andar. Não foi Jesus que disse assim? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, qual é o objetivo dos meus negócios? Simples, levar as pessoas para o céu. Eu vou te falar um negócio, gente. Nós temos que fazer isso muito rápido. Não dá para perder tempo. Sabe por quê? Eu, dos 15 aos 19 anos, eu andei desviado da igreja. Torto. Como eu sabia que eu ia para o inferno se eu morresse daquele jeito, sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz, Cláudio? Eu estudei escatologia. Cada vez que a minha mãe falava que ia ter um pastor especialista em escatologia na igreja, hoje eu vou na igreja. Porque se eu morresse, eu queria arrumar um jeito de eu me safar, porque eu sabia que... Eu sempre fui piloto, eu andava com a moto correndo muito, sem capacete, e falei, eu corro o risco de morrer.
Então, eu estudei muito o Apocalipse, eu posso dizer para vocês com toda certeza, está muito próximo de Jesus voltar. Todos os sinais estão aí. O mais expressivo deles está na Bíblia, que quando tivesse próximo de Jesus voltar, os judeus voltariam a ter o seu próprio país. Quando que isso aconteceu? Em 1948, numa Assembleia da ONU, presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, reestabeleceu o Estado de Israel. Gente, 1948 foi ontem. Está na Bíblia que, perto da volta de Jesus, teriam sinais, terremotos, tsunami. Nunca vi tanta confusão no planeta como está tendo agora. E tem uma outra coisa que me caiu a ficha essa semana, dentre outros sinais. Deus abençoou demais Salomão, porque Salomão foi um empreendedor que agradava a Deus. Ele construiu um templo magnífico para adorar a Deus. Era um homem temente a Deus. Então, Deus se agradou daquilo e falou, eu vou te abençoar de tal maneira que nunca vai ter nenhum homem na terra mais próspero que você. Está na Bíblia. Especialistas, estudiosos, em 2014, pegaram a fortuna de Salomão, daquela época, e atualizaram para valores de hoje. Se Salomão estivesse vivendo hoje, a fortuna dele seria de 1,1 trilhão de dólares. A fortuna do homem mais rico do mundo hoje foi o Jeff Bezos, da Amazon, acho que o ano passado, 250 milhões de dólares. Atualmente, é o amigo do Xandão, Jeff Bezos, o Elon Musk, da Starlink e tal, né? Esse cara tem, acho que perto de 300 bilhões de dólares. Veja, Salomão, 1,1 trilhão. Mas essa semana saiu aí nas mídias sociais que o Elon Musk, que há 6 anos atrás tinha 20% dos satélites do planeta, agora, gente, 2/3 dos satélites do planeta são dele. Então, as projeções mostram que em 2027 esse cara vai ter 1 trilhão de dólares. Está encostando no Salomão. Pode ser que Jesus volte já. Você vai sair daqui e vai continuar passivo, do mesmo jeito que você entrou aqui? É para isso que eu deixei tudo que eu estava fazendo lá e eu vim aqui? Eu não vim aqui porque eu fui convidado, porque Deus puxou minha orelha para eu falar isso aqui para vocês. Eu estava lá em Orlando. Eu não queria falar isso aqui. Mas Deus me manda falar. Porque o grande problema das pessoas que estão dentro da igreja é a passividade. É muito fácil ser crente do portão para dentro. Eu quero ver do portão para fora. Aqui dentro é fácil. Vamos para frente? Então, agora nós vamos entrar na palavra de Deus. Eu queria refletir com vocês sobre esse tema. Quem nos dá a vitória é Deus. Mas quem define o tamanho da vitória somos nós. É você. É você. É você. Depende o tanto que você vai dedicar e o tanto que você vai colocar de energia naquilo. Esse vai ser o tamanho da sua vitória. Deus te dá. Mas ela pode ser pequena, média ou grande. Depende de você. Então, vamos aprender isso com uma história da Bíblia, que está lá em 2 Reis, capítulo 13. Você não precisa abrir a Bíblia se não quiser, mas você grava isso e você vai ler em casa esse capítulo inteiro, 2 Reis, capítulo 13. Veja bem. Primeiro, para você, acelere para vencer. Então, nós vamos estudar lá a história do profeta Eliseu com o rei Joás. Gente, isso é mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Os reis que antecederam o rei Joás, lá em Israel, pecando, fazendo tudo coisa errada, e o império deles indo para baixo, perdendo guerra, etc. Iam se acabando, ficando mais pobre. O diabo, do outro lado, foi derrotando eles. Viviam em pecado. Aí, vocês lembram do profeta Elias? Aquele que passou a capa dele, né? Abençoou um jovem chamado Eliseu. Eliseu, um profeta que sucedeu o profeta Elias. Estou falando de 800 anos antes de Cristo. Mas a Bíblia diz, lá em 2 Reis 13, que o profeta Eliseu já estava com uma doença em estado terminal, era uma doença incurável, ele ia morrer. Estava lá na cama dele, já para morrer, e Joás, indo mal, governando o seu povo, foi lá procurar o profeta. Então está escrito assim na Bíblia: o profeta de Deus foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Joás foi visitá-lo. Ponto. Gente, aqui entenda uma coisa.
Nós estamos no Velho Testamento. Jesus não tinha vindo ainda. 800 anos antes de Cristo, eu falei. Então, o profeta de Deus aqui representa o quê? Deus. Porque Deus usava os profetas para falar com os homens naquela época. De Jesus para cá, Deus fala diretamente com a gente, através do Espírito Santo. Então, você pode conversar diretamente com Deus. Então, eu queria que você aqui se colocasse no lugar de Jeoás. E entenda que Eliseu aqui está representando Deus. Tá certo? Quando ele estava para morrer, o rei Joás foi visitá-lo. Mais um ensinamento para você. Visite Deus. Procure a casa de Deus. O mundo lá fora está muito difícil. Procure a casa de Deus, que é aqui, onde nós estamos. E se você é empresário, faça da sua empresa a casa de Deus. Sabe o que eu faço na minha? Toda segunda-feira, que eu vou começar a semana, tem uma reunião com o nome bonito em inglês, Staff Meeting. Todos aqueles que se reportam para mim, a gente tem uma reunião. Sabe como é que começa a reunião? Primeiro slide. Bênçãos de Deus. Cada um tem que colocar lá no PowerPoint. Bênção na vida pessoal, na empresa, contrato que fechou, filho que nasceu, mulher que não conseguiu engravidar, engravidou. É uma maravilha. Segundo slide, pedidos de oração. Terceiro slide, é uma palavra, momento com Deus. Geralmente eu que levo. Como eu não sou pastor, eu me lembro quando eu estava na 5ª série. Cometia um pecadozinho. Eu colava daquelas meninas inteligentes que estudavam mais do que eu. Então eu aprendi a colar do pastor. O pastor prega no domingo, eu vou anotando. Segunda-feira, meu sermão está pronto. É uma colinha santa, Deus abençoa. Que veio da casa dele. É isso que eu faço. E às vezes eu escolho um livro que abençoa a vida das pessoas e cada semana nós compartilhamos nessa Staff Meeting, no Momento com Deus, um capítulo do livro. Copie essa ideia lá para onde você está. Você começa a semana conversando com Deus, depois tudo dá certo. O diabo não consegue nem chegar perto dos seus negócios. Tudo que você põe a mão vai prosperar, porque você prioriza as coisas de Deus. É isso que eu faço lá. Continuando. O rei Joás foi visitá-lo. Então aqui nós aprendemos. Vá procurar a casa de Deus. Então, o abraçou e chorou. Aqui tem outro ensinamento para a gente. Abraçou e chorou. O que isso quer dizer? Que se arrependeu. A palavra chorou está dizendo que o coração falou. Eu vou falar um negócio para vocês, gente. Eu fui criado na Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus é aquele sistema, na minha época, né? A Melhor Safra nasceu em 64. Você já imagina o que eu estou falando. Não podia nem ter televisão em casa, que era pecado. Essa Assembleia, por isso que eu desviei. Eu deixei a barba crescer, os diáconos queriam me expulsar da igreja, que era pecado. Eu queria tocar bateria na igreja, não podia. Falei, meu Deus do céu, vai ser difícil ir para o céu aqui. Ainda me ensinavam pregando, olha, é mais fácil um rico mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Eu queria prosperar, eu falei, caramba, agulha de crochê? Nunca ninguém me ensinou na igreja que a agulha era aquela porta, né, lateral das cidades, das muralhas. Por que não me ensinaram, caramba? Eu tinha 12 anos, eu não faltava uma escola dominical. Se você é líder aqui no ministério, aprenda a falar a linguagem de cada geração, a se comunicar direito. Você tem que se comunicar com o adolescente do jeito do adolescente e com o velho do jeito do velho. Aliás, os especialistas dizem que a gente consegue se comunicar bem com 15 anos para baixo da nossa idade e 15 anos para cima. É difícil um cara de 50 anos falar a linguagem de 12. E aí, tipo assim, eu quase não consigo entender o que fala aquele povo. Mas tem pastores na igreja que falam esse idioma aí, põe ele para falar, usa sabedoria. Então, o abraçou e chorou. Meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então aqui, Joás reconheceu o homem de Deus como meu pai, mostrou arrependimento. O business dele estava dando tudo errado. Os negócios na vida dele estavam dando tudo errado. Vamos para frente aqui, não precisa mudar o slide. Continua a palavra de Deus. Então, Eliseu disse, olha o que Deus disse. Pegue um arco e algumas flechas. Gente,
o que simboliza arco aqui na palavra de Deus? Não é uma arma. O ensinamento que Deus está dando para nós aqui é o seguinte: só tem uma arma para você vencer na vida. É a palavra de Deus, é o que está na Bíblia. É com isso que você vence na Bíblia. Ali tem ensinamento para tudo. Tem ensinamento até para conquistar as meninas aí, quem está precisando casar. É só ler Cantares de Salomão. Ô livro picante, rapaz. Os caras lá não eram brincadeira. Aliás, Salomão, naquela época podia, tinha 300 esposas e 700 amantes. Como é que ele aguentava, eu não sei. Alguma coisa esse cara tem para ensinar a gente. Está lá na Bíblia, Cantares de Salomão. Então a Bíblia tem tudo, tem como empreender. Quem é de marketing aí? Levanta a mão. Você sabe por que Jesus fazia os milagres dele, sempre ali, em Cafarnaum? Ele criou o Facebook e o Instagram da época. Cafarnaum é uma cidade que as caravanas que vinham do norte paravam ali para pernoitar. E as do sul também. O que acontecia com a Rádio Fofoca? Ele fazia os milagres ali, um contava para o outro, a caravana de baixo levava para cima e a caravana de cima levava para baixo. Era ou não era a rede social da época? Olha a sabedoria do nosso Deus. No marketing ele foi tão grande que ele dividiu o tempo entre antes dele e depois dele. Tem antes de Cristo e depois de Cristo. Quem é que conseguiu isso? Tremendo. Como é que nós não vamos ter a Bíblia como a nossa arma de luta? Então o arco aqui representa a palavra de Deus. Então Eliseu disse, pegue um arco e algumas flechas. Flecha representa o quê? Alvo. Alvo. Eu quero que você pergunte para você mesmo no seu subconsciente. Qual é o seu alvo de vida? Se você estiver velhinho hoje e estiver morrendo, qual legado você deixou aqui na terra? Alguém lembra o nome do seu bisavô? Levanta a mão aí quem lembra. Bisavô. Não tem 10 pessoas aqui que lembram o nome do bisavô. Isso quer dizer que nós vamos ser esquecidos. Por que Jesus não foi esquecido? Pelas obras que ele fez. Ele se entregou por nós na cruz. Ele deu uma derrota no diabo tremenda. Então eu queria que você perguntasse para você, se você estiver morrendo velhinho, qual é o legado que você deixou? Porque com 2 gerações ninguém lembra nem o seu nome. Eu provei aqui nessa plateia. O meu talvez lembre um pouquinho, porque o cara com o nome de Markinson. É difícil, né? Acho que vai lembrar um pouquinho, talvez uma geração a mais. Até porque eu fui avô cedo. Mas vão esquecer de nós. Eu contei para vocês que antes de criar a empresa, eu peguei uma folha de papel em branco e escrevi qual seria a missão. Por que muitos negócios não dão certo? Porque começa pelo lado errado, focando na grana. Você tem que focar numa missão que agrada a Deus, a tua empresa, os teus negócios, você como profissional liberal, o seu comércio, ou se você é um executivo, fazer uma carreira na empresa. Qual é a missão do seu negócio? Tem que ser uma missão que agrada a Deus. Se ela agrada a Deus, toda vez que o diabo tentar contra você, Deus vai mandar os anjos dele para te proteger e o diabo está desgraçadamente arruinado com você. É isso. Então, querido, flecha tem a ver com alvo. Eu pedi para você pensar aí. Qual é o teu alvo de vida? Veio fácil na memória? Se não veio, pode assistir aquele filme O Quarto de Guerra e achar um quarto de guerra na sua casa, vai ser um quarto no fundo, etc., ou debaixo de uma árvore, eu vi uma praça aqui bonita, com um lago legal, ou é lá ou no campo onde eu estou com o motorhome lá. Você tem que ter o seu lugar de oração, para você ouvir a voz de Deus. Você tem que ter alvo. E a palavra de Deus continua, olha lá. Ó. Eliseu disse para que se preparasse para atirar. Tem muita gente que pega a palavra de Deus, que é o arco, estica a flecha, mas é um frouxo. Nunca atira. Vocês, mães, tomem cuidado para educar seus filhos. Homens. Vou falar um negócio para vocês, pais.
Durante 20 anos eu tive a comunidade terapêutica Ceifar. Tratamos mais de 2.000 jovens da dependência das drogas e 64% deles até hoje completamente libertos, pai de família. Mais de 2.000 durante 20 anos, eu acumulei experiência. Sabe por que 70% dos nossos 2.000 jovens que passaram por lá, por que caíram nas drogas? A ausência da figura paterna. A mesma coisa acontece com as meninas que engravidam cedo, sem marido. Falha do pai. Eu já vi muita mulher se apaixonar por homem feio, mas eu nunca vi uma mulher se apaixonar por homem frouxo. Eu falei que eu não ia alisar. Criem homens de verdade. O mundo precisa disso. Na Segunda Guerra Mundial, os pilotos das aeronaves do exército, da aeronáutica da inglesa, tinham 19, 20 anos. Eu já fui a Israel algumas vezes. Quando você entra em Israel, o exército todo, são meninas, 18, 19, 20, 22 anos, calça jeans, marca legal, etc., com rifle nas costas. Essa é a mulher de Israel. Por isso que Israel vence tudo. Mulheres, não criem seus filhos homens Nutella. Eles foram criados por Deus para proteger as mulheres. E para proteger tem que ser macho. Crie como macho. Lembra que eu falei? Mulher até se apaixona por homem feio, mas por homem frouxo eu nunca vi. Isso é muito importante. Então, arma a flecha, mas tem que atirar. Então Eliseu disse que se preparasse para atirar. Pegue as flechas. Olha lá, pegue o arco e algumas flechas. Eliseu disse. Vamos seguir aqui? E Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse. Espera aí. Eu não disse que Eliseu está representando Deus aqui nesse texto? Deus colocou as mãos em cima das mãos do rei. Deixe Deus fazer isso. Cada vez que você achar que você estudou numa universidade muito boa, que você se formou fora do país, que você fala 5 idiomas, que você é melhor do que os outros, que você consegue fazer tudo na sua competência e na força do seu braço, você pode ganhar algumas batalhas, mas a batalha principal você vai perder. Porque você só vence o inferno se você deixar Deus colocar as mãos dele sobre a sua e ajudar você a fazer a mira e ensinar você a soltar a flecha. Ela vai no alvo. E essa palavra de Deus, ela está dizendo assim. O rei abriu e disse, abra a janela que está para o lado da Síria. É para onde estava o inimigo. Você tem que derrotar o inimigo. Então abriu a janela, tem que olhar o alvo. Imagina você agora com a janela da sua vida aberta e eu quero que você enxergue o alvo. Ou seja, qual é a missão tua aqui na terra? Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos e netos? A história, não é a grana. É uma missão que agrada a Deus? Se agrada a Deus, Ele vai colocar as mãos dele sobre a sua e vai te ajudar a manusear a palavra dele e vai atirar a flecha e você vai acertar o alvo e o inimigo das nossas almas, que é o diabo, está derrotado. O diabo não vai ter poder sobre os seus negócios, sobre a sua empresa. Tudo que você vai pôr a mão vai prosperar. Tem sido assim com a minha vida, por isso que eu estou vindo aqui dar o testemunho. Tudo que eu ponho a mão prospera. Quando eu fui campeão brasileiro, Claudio, de kart, os meus mecânicos não eram crentes. Eu largava de 8º lá em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Eu tinha que disputar com um piloto de São Paulo, tudo, não tinha nenhum paranaense para me ajudar no primeiro pilotão. Eu ganhei as 4 baterias. Mas na última bateria, que era tudo ou nada, você vai para o grid, eu ia largar em primeiro. Eu sabia que os paulistas estavam unidos para me tirar na primeira curva. Eu falei para os meus mecânicos, eu não vou alinhar esse kart no grid enquanto vocês não assumirem compromisso comigo aqui. Tinham 2 mecânicos. Que quarta-feira nós vamos naquela igrejinha simples, lá do Pastor Aldo, dar o testemunho que nós fomos campeões brasileiros porque nós consagramos a Deus. O cara não ia. O Xanha lá, que era o ajudante mecânico, um namorador terrível, pegava um monte de menina e eu evangelizando o cara, não tinha jeito. Eu falei, não, Xanha, eu não estou brincando. Eu não vou alinhar esse kart lá no grid. Marcos, nós vamos perder o campeonato brasileiro, é a última corrida, é tudo ou nada. Ou você assume o compromisso, ou eu não vou.
Klaus, todos os karts alinhados, o cara chamando no microfone, e eu não ia. Até a hora que os dois assumiram o compromisso. Eu dei um abraço neles, fiz oração, sentei no kart, alinhei na primeira posição. Eu já sabia que eu ia ser campeão. Eu larguei, caí para terceiro, dali a pouco passei o cara e fui embora, fui campeão. Quarta-feira eu estava com os dois tortos lá na igreja, dando testemunho. Se converteu, um foi para os Estados Unidos, é super próspero e até hoje me agradece, porque através do esporte eu fiz ele encontrar Jesus. Deixa Deus te usar onde você estiver. Ou seja, eu botei uma flecha, mirei um alvo, mas eu fiz um compromisso. A alegria é para mim de ser campeão. Mas a glória é sempre de Deus. Queridos, quem caminha com Deus é tão poderoso que até os mortos ressuscitam. A Bíblia diz nesse texto que depois de atirar essa flecha, o profeta falou: Joás, pega algumas flechas aí, bata no chão. Aí ele pegou, bateu no chão 3 vezes, algumas flechas. O profeta ficou bravo com ele, deu uma bronca terrível. Tu é frouxo mesmo. Tu é frouxo. Você tinha que bater 6 ou 7 vezes. Por que você só bateu 3? Pois agora você vai ganhar 3 batalhas e as outras você vai perder. Então eu não falei para você que quem te dá a vitória é Deus, mas quem define o tamanho da vitória é você. Pegue um monte de flecha e bata no chão várias vezes. Consagra todas elas a Deus, que você vai derrotar todos os inimigos que rodeiam a sua vida, seja nos negócios, na família, no casamento, na educação dos filhos, mas bata mesmo no chão, como Deus está falando para você. Isso simboliza você se preparar, você procurar Deus, orar mais, estudar mais, se preparar mais para a vida, se capacitar mais. Vamos em frente? Vou caminhando para o final agora. Eu quero aqui dar alguns testemunhos rápidos para finalizar. Como Deus protege quem tem uma missão que agrada a Ele. Eu mostrei para vocês. Proporcionar a melhor qualidade de vida à sociedade, instruindo-os no caminho que deve andar, sobretudo porque nós confiamos em Deus. Acho que foi em 2006, se eu não me engano, eu fui para Manaus pela primeira vez com um grupo lá da igreja. Eu, o Carvalho, que está aí nessa foto, e no domingo eu fui assistir o Benihim, aquele negócio do Benihim, lá no Sambódromo lá. Nossa, o povo caía lá, ele fazia assim com aquela capa, um negócio pentecostal incrível. Com a capa dele, caía o povo no poder assim, eu estava de 200 mil pessoas. Como eu sou batista, eu não caí não, fiquei firme lá, né, pai e tal. Mas foi uma maravilha. No outro dia, era folga, eu falei, vamos conhecer o encontro das águas lá, do Rio Negro e Solimões, se eu não me engano, que é a água escura de um lado e clara do outro. Pô, gente, peguei um barqueiro ali, o barato sai caro, né? 14 pessoas, só 2 sabiam nadar, senhoras, minha mulher que não sabe nadar, um calor terrível, meio-dia do domingo. E ele botou gasolina naquele motorzinho em 2 tempos, pegou o filho dele, um cara de uns 70 anos, o barqueiro, meio gordinho. E quando chegou lá, no encontro das águas, ele desligou o motor para economizar a gasolina, gente. Motor 2 tempos. Quem entende de moto 2 tempos, aquelas Yamaha antigas, sabe o que eu estou falando. Aí eu estava com a câmera fotográfica, gente, tirando foto de uma balsa carregada de carreta, uma balsa da Bertolini. Aí eu dava zoom na câmera fotográfica e tirava o zoom e a balsa chegando, eu tirei a câmera do rosto e falei, funciona esse motor aí que aquela balsa está subindo o rio na nossa direção, rapaz, vai pegar nós nesse barquinho aqui. O barquinho tinha um tetozinho de lona na parte de trás, eu estava sentado ali, minha mulher estava sem colete, sem nada, por causa daquele calor, e Deus sempre me deu liderança, eu vi que ia bater. Aí o barqueiro foi lá na cordinha, e encharcou a vela, gente, e o bagulho não pegava, eu falei, agora lascou, cara. Quando a balsa chegou, sinceramente, gente, a altura da balsa na lateral é como desse teto aqui no chão, assim, a gente naquele barquinho. A balsa deu por cima de nós, atropelou tudo. Eu gritei quando foi, gente, pula na água, pula. Minha mulher conseguiu pegar só o colete, o pastoraldo também, pulou lá embaixo, e eu fiquei preso, Cláudio. Eu estava na traseira e eu estava com o colete, eu não quis pular, que eu falei, eu sei nadar num rio desse aqui, tranquilo, sempre fui calmo. Mas acontece que o negócio virou e aquela água preta, eu não enxergava nada. Aí eu tentava sair, o colete me puxava para cima e a minha cabeça batia. Na verdade, o barquinho estava de ponta cabeça e eu tentava sair por baixo e o teto de lona do barquinho me travava. E foi acabando o ar e eu vi que eu ia morrer, já tinha passado tempo, 1 minuto lá.
Mas eu fiz uma oração rápida a Deus. Meu Deus, me deixa sair daqui, que eu ainda tenho muita coisa para fazer no seu reino. Quando eu orei assim, gente, eu vi um clarão, e aí eu entendi onde eu estava. Aí eu saí, já tossindo, ofegante, etc. O barquinho estava emborcado assim, e as pessoas, minha mulher, estava todo mundo em volta. No outro dia, nós fomos capa dos 2 principais jornais da cidade. Turistas evangélicos escapam da morte. Está aí o testemunho. Vamos para o próximo. Veja como Deus protege, porque a missão agrada a Ele, é isso que eu quero. Olha, Deus te dá vitória, mas o tamanho dela depende de você. Vamos para frente? Mais um testemunho aqui. A gente começou, eu com meu pai, a construir templos lá no sertão da Bahia, onde meu avô, por parte de pai, se converteu e começou a pregar o evangelho. Aí nós tínhamos feito já 2 templozinhos, eu com a minha família e tal, e fomos fazer o 3º. Esse aí é o dia da inauguração, no povoado da Canoa. Olha lá, vai para frente. Só que o missionário Luiz, que cuidava da congregação do Buri, também tinha que cuidar dessa congregação do outro lado do rio, povoado da Canoa. Gente, um calor danado. Vocês já viram missionário da Assembleia de Deus no sertão baiano? Aquele calor terrível, o cara de paletó preto, camisa laranja e a gravata branca e uma Bíblia 2 metros por 1,5, não é assim? Calor terrível. Aí eu falei, mas Luiz, como é que você faz para atravessar o rio? Não, Marcos, eu vou com essa bicicletinha aqui. Quando chega na beira do rio, tem uma casinha do irmão, eu deixo a bicicleta lá. Mas e para passar no rio? Não, como é calor? Eu olho para um lado, olho para o outro, não tem ninguém, eu tiro toda a roupa, inclusive a cueca, dobro tudo, coloco em cima da Bíblia e passo no rio com a água por aqui. E do outro lado eu me seco rapidinho, visto, e ando 300 metros, estou na igreja. Eu falei, mas ô missionário, e as irmãs que são baixinhas? No inverno, quando chove, não dá para as irmãs passar no rio não, porque elas são baixinhas, a água leva elas embora, então a igreja diminui a frequência. Sabe o que eu fiz, Fábio? Um telefonema. Liguei para a minha secretária Elisane em Curitiba. Elisane, eu quero que você compre um barco a remo em Salvador e tem que estar aqui em Cipó em 4 dias. Gente, um barquinho a remo, qualquer grupo de 10 jovens da igreja aqui, se cada um der R$100, com 2 meses você compra o barco para investir na obra missionária. Eu me lembro que naquela época o barco custou R$2.000. Eu mandei o barco para lá, ficava na beira desse rio. Triplicou a quantidade de gente na igreja. Agora, Deus só vai te mostrar se você for lá. Se você ficar aqui no ar-condicionado, bonitão, não vai. Esses homens aqui, ó, o Klaus, o Fábio e o pastor Rafa, foram lá no sertão, lá no Cipó, aonde tem esse rio. Eles foram lá. E Deus moveu o coração deles. Eu fiquei tão feliz do Fábio falar hoje que vocês querem fazer a mesma coisa que eu estou fazendo lá para contraturno escolar para crianças e adolescentes aqui nessa cidade. Mas ele só vai fazer se vocês estiverem junto com eles, porque isso aqui é igreja, é corpo de Cristo. Não é para fazer sozinho. Vamos para frente? Também, uma das coisas que o povo de Deus tem que aprender a fazer. Saia do anonimato, bonitão. Se você tem um belo testemunho no reino de Deus, se candidate a tudo que é cargo que você puder exercer uma liderança. Se candidate para ser prefeito da sua cidade. Se candidate para ser o síndico do seu prédio. Se candidate para ser o presidente do Brasil. E se permitissem, se candidate para entrar no Supremo Tribunal Federal, que está precisando muito de homens de Deus lá. Eu não sei por quê os crentes acham que entrar na política é pecado, muitos deles. É verdade que está cheio de corrupto lá, como está dentro das empresas, em tudo que é lugar. Mas lá em Brasília, nas câmaras de deputados e senadores, no Senado, tem muitos homens de Deus lá. E eles estão enfrentando o inferno de frente. E ele precisa de mim e de você. O maior erro que nós cometemos é que ninguém entra em partido político nenhum, porque acha que é uma coisa horrível. Aí depois você fica reclamando que você tem que votar entre o Tiririca e o Tirulipa. Mas quem foi que escolheu os 2 horríveis candidatos? O partido político. Por que ele escolheu os horríveis? Porque você não está afiliado a nenhum partido. Para pensar. Durante 50 anos eu também pensei errado. Aí eu consertei. Olha o Fábio Oliveira aqui, um homem de Deus, que não é político, está lá porque tem uma missão para cumprir. E também, se o cara se candidatar e quiser ficar mais de 2 mandatos naquela mesma cadeira, fala, meu amigo, isso aqui não é emprego. Não, vamos botar outro. Você tem que ir para outra posição.
Tem que deixar a cadeira vagar. Lá é missão, lá não é para ganhar dinheiro. É missão, para cumprir a missão de Deus. Eu sempre fiz isso. Eu tenho coragem de usar a minha própria empresa. Isso aqui é um protesto lá em Brasília. Na época, era o presidente Lula a primeira vez. Está escrito ali do lado. Presidentes Lula, Aldo Rebelo, que era do Congresso Nacional, e Renan Calheiros, que era do Senado. Aprovem os projetos de lei tal, tal e tal. Gente, o projeto era simples. Queria acabar com o roubo de carga. Como é que acaba com o roubo de carga? Era simples a lei. Se chegar numa farmácia e tem um lote de medicamentos lá sem nota fiscal que é roubado, dá perdimento. Todo o estoque da farmácia, o farmacêutico perde. Se acaba com o receptador, acaba com o ladrão. Simples. Vai num armazém, estoque da mesma maneira. Se acaba com o receptador, se acaba com o ladrão. O Lula vetou só esse artigo da lei. Por isso continuam roubando. Gente, isso daqui foi na primeira vez que o Lula foi presidente. A igreja de Deus, não adianta esse negócio de ficar em cima do muro. O que vai ser no fim dos tempos? Batalha. Deus de um lado, o diabo do outro. Vai ser assim. Não existe meio termo, você tem que ter lado. Eu me posiciono como empresário, muitas vezes levo pedrada. Todas aquelas vezes que teve protesto no Brasil, da Lava Jato, eu personalizei minhas carretas, fui para a estrada, exponho mesmo, respondo alguns processos, não quero nem saber. Não devo nada, nunca deixei de pagar um imposto, e eu exerço o meu papel de líder. Por isso Deus se agrada de mim, e por isso Deus abençoa tanto. Porque quando eu faço isso, eu estou incentivando os mais jovens a fazerem também. Eu estou incentivando outros empresários a fazerem também. Vamos para frente? Terminando agora. Eu quero reforçar com vocês a minha missão. Quem sabe alguns de vocês que não têm missão ainda, gostou tanto dessa que você vai copiar e vai fazer igual. Proporcionar melhor qualidade de vida à sociedade, instruindo-os no caminho que deve andar, sobretudo porque nós confiamos em Deus. Gente, como é que Deus não vai abençoar você se a missão dos teus negócios, da tua vida é essa aqui? Vamos em frente? Eu acho que terminei aqui, e eu termino com esse testemunho. Em 2018, para cumprir essa missão, eu fui com a minha esposa a Cipó, lá onde foi o Klaus pegar um sol, que faz anos que ele não via sol aqui em Guarapuava. E eu andei nessa comunidade quilombola num sábado de tarde. Todos os homens daquela comunidade estavam alcoolizados. Alcoolizados. Sabe com qual dinheiro? O dinheiro do Bolsa Família. Vocês pensam que para ajudar as pessoas é para comprar cachaça. Eu conheci uma senhora lá, eu tinha 51 anos na época. Se eu tenho 60 agora, isso foi 9 anos atrás. Ela tinha 41 netos. Eu tinha um. Sabe por quê? Com 6 filhas. Ela incentivava as filhas a se deitarem com qualquer homem para engravidar, para ela ficar com o dinheiro do Bolsa Família, que é para a mulher. É assim lá, viu? E vocês, mulheres aqui do Sul, Sudeste, que pode passar uma boa cultura para os filhos, estão tendo 1,6 filhos por mulher. E as de lá estão tendo 4 filhos por mulher. Em 40 anos vai destruir o país, porque não vai passar cultura nenhuma. Então, mulher, deixa Deus te usar aí, pô. É hoje à noite. Eu criei um novo benefício na empresa agora. Quem tiver do 3º filho para frente vai ter um benefício financeiro para ajudar a criar. Eu estou incentivando as mães novas a terem filhos lá. Outros empresários podem fazer a mesma coisa. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Eu encontrei 2 meninos lá. E me chamou a atenção o carrinho deles. Eu e minha mulher. Uma garrafa PET. Os eixos eram 2 gravetos de árvore. E as rodinhas, pedaços de chinelo havaiana. E o cordão que puxa, restos de fios que a mãe tece aquelas redes que vocês veem vender nas praias daqui. A mulher tem que trabalhar 10 horas por dia para fazer 5 redes. Ela ganha hoje R$5 para cada rede. É. E eu vi esse menino lá, 2 meninos. E aí a Cláudia falou, não, é aqui que nós temos que construir o projeto Conexão Sertão. Passa o próximo slide, estou terminando. Eu me reuni na igreja, aí cada um dava uma ideia, vamos fazer uma sala de baleia, eu falei, eu vou fazer, vamos fazer uma sala de música com ar-condicionado por causa dos instrumentos, eu falei, eu vou fazer. O Ministério de Esportes falou, vou fazer um ginásio, eu falei, eu vou fazer. Vamos fazer um barracão fabril, eu falei, eu vou fazer. Vamos fazer um teatro, que aquele branco está lá, eu vou fazer. Só que eu pensava gastar R$1,5 milhão, foi para R$3,5 milhões, depois foi para 7, eu não amarelei. Terminou, custou mais de R$10 milhões.
e eu não amarelei. Deus abençoou, nunca faltou um recurso, e nós inauguramos isso no começo aqui de 2021. Vamos para frente? No dia que nós cavamos o poço artesiano, Deus mandou, inclusive, aquele arco-íris para dizer, eu estou contigo. Lá você fura, não tem água. Eu furei, Deus mandou 45 mil litros por hora de água potável. Ainda mandou o arco-íris para dizer, eu estou contigo. Vamos para frente aí? Olha aqui, ó, quando eu estava construindo, o Antônio Torres, da Forte Leve, que esteve aqui, eu me inspirei nele. Eu fui visitar o projeto dele, me inspirei, falei, vou fazer igual, melhorar. E o pastor Calito também. Vamos em frente? Olha como é hoje lá, ó. Está funcionando maravilhosamente bem. Aí, ó, que lindo. Assista esse vídeo de 2 minutos e meio. Aqui nós trabalhamos o esporte na perspectiva de mudança e melhoria na vida das crianças. Aqui no Conexão Sertão você pode se tornar um músico juvenil e recebe muito conhecimento musical. E na área educacional a gente aprende princípios que são levados para toda a nossa vida. Imagina, essas crianças não tinham esperança. Agora tem. É lindo de ver a transformação. Olha, que lindo. Pode ir para frente aí para a gente finalizar. Vocês lembram a missão? Que eu escrevi que eu tinha 28 anos de idade? Eu tenho 60. Eu estou prestando contas para Deus com esse vídeo. E vocês são as testemunhas. E por último, aquele menino que eu vi lá, naquele dia, é essa foto aqui. E eu estava lá agora 2 semanas atrás, e a orquestra tocando maravilhosamente bem. Eu chamei o Carlão, que é o pastor, falei, Carlão, será que aquele menino não estuda aqui com a gente? Claro, Markson. Eu mostrei a foto no celular, essa fotinho de lá. Ele falou, é o Neric. Olha o Neric lá hoje, 17 anos, e eu dei tanta sorte que nesse dia da apresentação ele estava fazendo 17 anos de idade e nós pudemos cantar parabéns para ele. Olha lá, a vida dele transformada, porque o poder de Deus entrou lá, através de nós. Vamos para frente? Pode terminar. Olha ele tocando trombone de vara, que coisa linda. Olha lá ele. Ó. É uma família quilombola de lá. Olha a minha esposa lá no meio, com a minha filha, minha neta. Olha os alunos, tudo feliz, uniformizado. Olha que coisa linda. Minha família participa ativamente. Vai para frente aí para terminar. Esse eu vou deixar para amanhã, para o café da manhã. Queridos, obrigado pela atenção de vocês. Que essa palavra fique viva no seu coração. Que você deixe de usar. Quem define o tamanho da vitória é você. Quem dá a vitória é Deus, mas quem define o tamanho da sua vitória é você. Faça coisas assim no reino de Deus, junto com a sua igreja, junto com o seu pastor. E você vai ser sempre mais do que vencedor. Que Deus te abençoe. Obrigado.